Ao longo dos últimos anos, as questões do biocombustível não tiveram a importância adequada. O compromisso do presidente Michel Temer é que venha aqui para o Congresso uma medida provisória. O que o setor precisa é de regulação, de planejamento e que o governo, se não puder ajudar, não atrapalhe. O cidadão comum, então, pode esperar um biocombustível a preço competitivo? Eu acredito que sim, tem já tecnologias que permitem que pequenos produtores possam ele mesmo produzir o seu etanol em casa. Senador, o Ministério de Minas e Energia formulou uma nova política de biocombustíveis. Por que é necessário substituir a política atual? Olha, o Brasil ele se tornou um grande importador de biocombustíveis, como tanto óleo diesel como gasolina. E ao longo dos últimos anos, o setor do Brasil foi deixado um pouco de lado. As questões do biocombustível não tiveram a importância adequada. Esse programa que o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério da Agricultura, está, junto com o CNPq também está desenvolvendo, é um programa que visa justamente a resgatar a política de biocombustível no Brasil, com marco regulatório que você vai ter a oportunidade de fazer planejamento a médio e a longo prazo, principalmente a questão de que o Brasil possa cumprir os compromissos nas questões ambientais do sequestro de carbono. Qual seria, assim, a principal diferença em relação à política anterior, senador? A principal diferença é a previsibilidade, né? O incentivo à produção local no Brasil, tanto de biodiesel como de etanol, mas tendo certificado de biocombustível, no caso chama-se CBio, esse certificado, e que isso vai dar um incremento para o produtor, tanto de etanol, como também para o produtor de biodiesel, que vai ter um acréscimo a mais no seu produto e que vai desestimular então a importação e o consumo de combustíveis fósseis, como diesel, também como gasolina. Isso seria um subsídio? Não é um subsídio, é bom explicar que não é um subsídio, o governo não tem nenhum subsídio no programa. O que existe é que o Brasil tem um compromisso com os organismos internacionais de ter um índice de sequestro de carbono ao longo dos próximos anos, né? Agora na Alemanha, inclusive, vai ser ratificado esse compromisso. E com a política de biocombustível, que é a forma mais eficiente de você estar sequestrando carbono, diminuindo a poluição, você vai oportunizar que esse sequestro de carbono se transforme em um cheque, em uma moeda que o produtor vai ter, que isso vai incentivar a produção de biocombustível no nosso país. Qual é a diferença em relação ao crédito de carbono que já existe no mercado hoje? Olha, o crédito de carbono ele existe, mas é muito difícil das pessoas acessarem, né, e transformar isso realmente em moeda, né? Dessa forma, como está se programando no RenovaBio, esse crédito vai ser muito mais acessível porque nós vamos estar sequestrando o carbono, vamos estar estimulando a produção nossa sustentável de cana, de milho, de soja, de outras oleaginosas que possam se transformar em biodiesel, e isso vai fazer com que a cadeia toda gira. Hoje as nossas exportações, principalmente de soja, ela é totalmente desonerada através da Lei Candir. Ela gera muito pouco emprego no país. A partir do momento que você transforma essa soja em óleo para fazer biodiesel e farelo, que vai poder atender a nossa produção de aves, de suínos, de bovinos, então você vai gerar uma outra cadeia de empregos que vai estar comercializando aqui dentro do Brasil e está gerando receita no Brasil, já que esses produtos dentro do país tudo paga ICMS, paga PIS/COFINS e na exportação não se paga nada porque são desonerados através da Lei Candir. Acho que hoje, para o cidadão comum, o principal problema do biocombustível é o preço, né? Muita gente faz aquela conta básica de multiplicar o preço da gasolina por 70%, que é o padrão de eficiência do etanol. E essa relação aí, preço do álcool e da gasolina, vai melhorar? A expectativa é que possa ter uma melhora, né? Embora que para o produtor o preço do etanol é um preço bastante baixo, né, em relação ao preço da gasolina, mas o ganho, sobretudo, vai ser sobre a questão econômica e também na questão ambiental, né, de que nós vamos estar gerando mais emprego no país, vamos estar organizando melhor a nossa cadeia produtiva de biocombustível e também vamos estar tendo um incremento da nossa receita. Então, tem uma preocupação do governo, de uma possível infração
com a entrada do RenovaBio. Isso tudo foi já explicado, foi bastante discutido junto ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central, de que lá à frente, daqui 5, 6 anos, porque tem um prazo para ser estabelecido o sequestro, os percentuais de sequestro, que começa com 10%, até o nível que o Brasil tem que cumprir com seus compromissos internacionais. Então, quando se chegar a este nível, está previsto um aumento da inflação do IPCA de 0,16%. Então, o que se vai aumentar é muito pouco em relação ao que se vai ganhar na cadeia como um todo de geração de emprego, de geração de renda e também na questão da arrecadação de impostos, que esses produtos vão ser circulados aqui no Brasil. Eu acho que a variação de preço do biocombustível tem a ver principalmente com a disponibilidade de matéria-prima, não é isso, senador? A dificuldade de produzir em larga escala? Principalmente no etanol, quando você tem aí que até pouco tempo você estava muito restrito ao etanol na questão da cana-de-açúcar, né? E que você concorria muito para a indústria entre fazer o açúcar e fazer o etanol, né? Quando agora nós temos a possibilidade muito inteligente de fazer o etanol a partir do milho, isso traz uma perspectiva muito maior para o etanol no país. Muitas indústrias que eram só usinas, que eram só de cana-de-açúcar, estão se transformando em usinas mistas que fazem, durante o período do ano, álcool com cana-de-açúcar e durante o período usando milho. Então isso vai Estados Unidos já usa milho, né? Os Estados Unidos foi o pioneiro e foi muito inteligente também nesse sentido, mas para o Brasil, inclusive, vai ser um diferencial, porque nós vamos ter a oportunidade que, primeiramente, na cana-de-açúcar ele gera a biomassa para funcionar o vapor, as caldeiras que precisa. Mas também vai regular esse mercado do milho nosso, que hoje, como essa super safra que nós tivemos esse ano, e se não fosse o governo estivesse entrando, comprando, dando um incentivo que tivesse dar, com certeza talvez desestimularia para o ano seguinte o produtor de milho, que o preço chegou lá no nosso estado até a R$10 a saca, quer dizer, não pagava o custo de produção. Quando você tem a oportunidade de você ter um quê a mais para você fazer com milho, que no caso é o etanol, você tem a oportunidade de regular o mercado. O etanol de milho tinha uma eficiência mais baixa do que o produzido a partir da cana. Isso já foi resolvido? Isso já foi superado. Hoje as tecnologias desenvolvidas superou isso tranquilamente e hoje se discute muito qual que é mais eficiente. Se hoje fosse para você tiver um problema de excesso de etanol no mercado, você continuaria produzindo etanol de milho ou etanol de cana? Já tem muita gente que fala que continuaria, o etanol de milho seria muito mais viável do que o etanol de cana-de-açúcar. E não há uma resistência do setor da cana-de-açúcar em relação à entrada do milho? Não há, porque é um complemento e aquilo que eu te falei antes, as usinas estão se adequando a isso, né, de que possa ter o etanol a partir da cana-de-açúcar, como também a partir da produção de milho. No Mato Grosso, quase todas as indústrias, as usinas, já estão partindo para essa opção. Mato Grosso instalou 2 usinas de produção de etanol só a partir do milho esse ano, não é isso? Exatamente. Tem um grupo americano que se instalou em Lucas do Rio Verde, um projeto muito grande. Tem outra, foi a primeira, lá no município de Campos de Julho. E algumas outras usinas que eram exclusivamente de cana, que estão passando a produzir etanol também. O Brasil tem um outro entrave na questão de produção de bioquerosene, né? Durante a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Brasil saiu na frente, disse que ia produzir bioquerosene em escala internacional, até para comercialização internacional, mas aí depois parou pela questão da matéria-prima. O senhor acha que essa nova política é capaz de resolver esse problema? Eu acredito que é capaz de resolver o problema com o incentivo do RenovaBio. Hoje tem já um grupo trabalhando muito forte, principalmente o pessoal da aviação, né, que tem essa preocupação que eles também têm que cumprir com os protocolos internacionais na questão do querosene. E aí vinha aí um querosene com um biodiesel, fazer o que se faz hoje entre o diesel e o biodiesel, de você poder estar sequestrando carbono com um combustível diferente.
A soja é a matéria-prima mais viável para se produzir bioquerosene hoje? Sim, a soja é porque algumas outras matrizes que foi desenvolvida acabou que não se viabilizou e hoje é o que nós temos aí mais em mão, né, que tem a produção em larga escala. Agora a gente tem um problema que a China, que é a nossa principal compradora de soja, não quer comprar o produto processado sem o óleo. Quem a gente deve privilegiar aí nesse caso? O nosso principal comprador ou a produção de bioquerosene? O nosso principal importador, no caso a China, ele prefere comprar o milho em grão, prefere comprar a soja em grão e fazer o processamento lá no país de origem. O que para nós não é interessante, principalmente a questão de geração de emprego, de agregação de valor à cadeia, de impostos. Então, o que se discute, que o próprio ministro Blairo Maggi tem feito uma rodada de conversas sobre essa questão, principalmente da soja, é que alguns países são os maiores produtores de soja do mundo, que é o Brasil, Estados Unidos, Canadá, mais 2 ou 3 que são grandes produtores de soja. De que esses países possam ter uma união de dizer para o chinês, olha, nós vamos exportar 50% para você em soja, mas 50% vai ser em produto acabado, ou em carnes, ou em farelo de soja, ou de alguma outra forma, de que a pessoa não vai comprar só, vai ter que comprar o combo, né? Não vai comprar só a soja. Então, essa é uma discussão que o ministro Blairo tem conduzido com os outros ministros da agricultura dos países produtores de soja, porque se o Brasil tiver essa decisão, falar, não, eu só vou exportar se vocês me comprarem 50% do outro da cadeia. O que vai acontecer? Ele vai comprar no outro país. Quando tem um pacto entre esses países que vai se vender dessa forma, aí nós vamos conseguir se posicionar no mercado, e principalmente com a China, que é um bom cliente nosso, mas é um cliente muito astucioso e muito difícil de você lidar com esse mercado chinês. Isso não pode gerar nenhum questionamento na Organização Mundial do Comércio, senador? Não geraria, porque o ministro tem conversado, não é a questão de você estar fazendo aí como você diria a palavra, uma reserva de mercado, alguma coisa assim, de você estar impulsionando a que te compra seus produtos agregados também, que você não precisa vender só produto, exportar produtos sem agregar valor à sua produção. O que a agricultura brasileira tem que fazer? É preciso alguma adequação para produzir os biocombustíveis? Olha, o que acontece, principalmente no setor da cana, é que devido à perca ao longo dos anos da rentabilidade do produtor, ele deixou de investir porque o que acontecia até pouco tempo atrás, a Petrobras ela estava subsidiando a gasolina. Então, a gasolina custava um tanto, a Petrobras, para não subir, para não causar inflação, era uma decisão do governo anterior. Isso fez com que eles desmantelassem o setor de etanol no Brasil. Várias usinas fecharam, outras quebraram, outras estão em recuperação judicial, e com elas também o produtor de cana, porque ele não tinha dinheiro para investir, se ele não está recebendo pela sua produção, foi diminuindo, os canaviais que existem hoje, a produção muito baixa, não se investiu tanto em tecnologia. A partir do momento que cria-se uma perspectiva de um programa diferente, do marco regulatório para esse setor, as pessoas estão animando novamente, inclusive, com institutos de pesquisa voltados exclusivamente para o setor da cana-de-açúcar, com novas variedades vindo de produção, as usinas se modernizando. Então, acho que esse é o caminho, de você dar previsibilidade para o setor. Você não pode ter um setor que ele ficar à mercê de programas de governo. No primeiro momento do desenvolvimento dos biocombustíveis no Brasil, a Embrapa participou muito desse processo. Agora vai continuar participando dessa nova política ou não? A Embrapa participa muito, é a nossa a vanguarda de tecnologia, tanto do setor de biocombustível, na agricultura do país. Eu viajo bastante para outros países, todo lugar que a gente vai, a Embrapa é reconhecidamente uma grande empresa, e no setor de biocombustível, nesse programa, está totalmente envolvida. Temos uma dificuldade em relação ao biodiesel, na questão da matéria-prima, porque quando se criou o programa de biodiesel, se pensava de termos uma oleaginosa voltada para a agricultura familiar, né? Aí se pensou no pião manso, na mamona, e essas matrizes nenhuma deu certo, acabou se tornando inviável, estando que depois, hoje, 90% do biodiesel é feito a partir do óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão. E tem um desafio da Embrapa, que é desenvolver uma matriz energética que possa substituir a soja na produção de biodiesel, que se insira na agricultura familiar, que era o grande
projeto do governo passado, do biodiesel, de que inserir no programa Agricultor Familiar. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, porque a impressão que dá é que no primeiro momento dos biocombustíveis, a gente estava muito focado na agricultura familiar. E agora parece que virou uma coisa muito mais mecanizada, de grandes produtores, larga escala. Não tem mais espaço para o pequeno? Olha, dentro do programa do biodiesel, tem hoje, por contrato das empresas, eles têm que adquirir uma parte da sua produção da agricultura familiar. Então, as empresas hoje têm muita dificuldade, que chama-se o selo social, de que você tenha um produtor, um pequeno produtor que produza uma oleaginosa para atender o setor de biodiesel. Com exceção no Rio Grande do Sul, que tem as cooperativas que são muito organizadas, que as áreas são pequenas, você tem lá uma grande quantidade de produtores que produzem soja, produzem girassol, produzem alguma outra oleaginosa que atenda o biodiesel. Mas, principalmente no Centro-Oeste, não temos pequenos produtores que produzem soja. Geralmente, a soja produzem em áreas maiores. Então, essa dificuldade que tinha, como você disse, que inicialmente também as indústrias de biodiesel eram pequenas indústrias, depois as trade internacionais vieram para o biodiesel, e você tem aí hoje grandes empresas americanas, até chinesas, que estão dentro do setor de biodiesel, que usam muito isso aí, até um pouco para regular o mercado. O óleo de soja está melhor exportar ou está melhor fazer biodiesel, eles usam muito esse tipo de artifício na questão do biodiesel. E o que falta para essa nova política de biocombustíveis sair do papel? Porque ela está muito lá dentro do Ministério, ainda tem que vir para o Congresso, não é isso? Olha, o que acontece é que teve uma discussão muito forte, a partir do momento que o CNPq aprovou, nós já tivemos com 3 audiências com o presidente Michel Temer, várias audiências com o ministro de Minas e Energia, audiência com o ministro de Meio Ambiente, tivemos agora, semana passada, junto com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, então foi criado um grupo de trabalho e tinha-se muitas dúvidas nessa questão do RenovaBio, porque o Ministério do Meio Ambiente acha o programa excepcional, né? O Ministério de Minas e Energia também acha. Aí o Ministério da Fazenda tem a preocupação da questão infracionária, de estar gerando uma infração, e no momento que o Brasil está um apelo muito forte na questão de diminuir a inflação, de diminuir preços, não seria uma coisa viável. E aí o planejamento também tinha suas preocupações, então foi montado um grupo de trabalho na Casa Civil, que vem trabalhando aí já em torno de 3, 4 meses, adequando o programa do RenovaBio. Estamos na fase final, hoje ainda conversamos, acredito que no final de outubro, começo de novembro, nós já estejamos com essa matéria totalmente discutida, pronta, e o compromisso do presidente Michel Temer com a bancada e com o setor do biocombustível é que vem aqui para o Congresso uma medida provisória para que a gente possa estar discutindo aqui, votando essa medida provisória. E ainda em novembro, na Alemanha, acredito, dia 14 de novembro, que vai estar o ministro do Meio Ambiente lá, e que levar o programa do RenovaBio como uma grande novidade do Brasil na questão ambiental. O setor de biocombustíveis, o setor privado, participou dessas discussões e aprova a medida? O setor privado participou, tanto as distribuidoras, as indústrias automobilística também participou, no nível do CNPq participou técnicos, participou várias pessoas, tanto da atividade empresarial, organismos públicos, como também de organizações não governamentais, que todos entendem que para o Brasil é um programa de fundamental importância. Porque há cerca de 5, 6 meses atrás, o setor esteve aqui no Senado discutindo o bioquerosene e uma das principais demandas era por subsídios. Agora eles já pacificaram que não haverá subsídio e adotaram o RenovaBio? Eu acho que essa questão de subsídio é uma questão ultrapassada, o país não tem condições de estar subsidiando qualquer setor hoje, e essa forma do RenovaBio foi uma forma inteligente que se buscou para se dar sustentabilidade e previsibilidade na questão do biocombustível, sem que o governo possa estar interferindo de forma direta com o oferecimento de subsídios e que daqui a pouco muda de governo, tira esse subsídio e nós voltamos ao retrocesso que aconteceu agora há pouco tempo, que o que o setor precisa é de
regulação, de planejamento, e que o governo, se não puder ajudar, não atrapalhe. Como é que está a expectativa do Congresso para receber essa medida provisória? Já há conversas aqui dentro? Há algum tipo de resistência? Olha, aqui no Congresso a gente participa tanto da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura, que está envolvida, da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, que está envolvida, a Frente Parlamentar do setor sucroalcooleiro, que é o deputado Alexandre Baldi, também está envolvida, a Frente Parlamentar do Biodiesel, que o deputado Evandro Guzzi também está envolvido. Então, assim, dentro do Congresso existe hoje um consenso, porque também todo o pessoal se mobilizaram muito, tanto os produtores rurais, quanto as indústrias e as entidades se mobilizaram muito. Então, hoje teve vários congressos nos estados, nas capitais, divulgando, falando sobre o biodiesel, o RenovaBio, e isso fez com que tivesse uma conscientização muito forte de que é um programa essencial para o país e que nós vamos, com certeza, avançar muito, tanto na questão ambiental como na questão econômica e na geração de emprego. Nesse momento o país precisa tanto. O senhor está participando de perto dessa discussão. Por quê? É o interesse do estado do Mato Grosso? Olha, o Mato Grosso é um dos maiores produtores de biodiesel do país, é um dos maiores produtores também de etanol, e é um estado que tem um potencial muito grande, né, para crescer nesse sentido. Todo mundo, o setor acreditou, investiu, tem indústrias hoje que investiu R$1 bilhão e que está parada, porque não teve tinha um planejamento que não foi cumprido. Então, hoje nós estamos no B7, a expectativa do B8 e B10 a partir de março, que também já está incluso nesse programa do RenovaBio e depois ainda até o B20. O Brasil parece estar cumprindo seus compromissos ambientais aí com essa política, mas a gente tem uma posição bastante dura aí do presidente Donald Trump dos Estados Unidos em relação ao Acordo de Paris. O senhor acha que isso pode frustrar as expectativas mundiais de redução de emissão e até contaminar um pouco o governo brasileiro em relação à redução de emissões? Olha, nós estamos vendo ao contrário, estamos vendo com uma grande oportunidade essa decisão do governo americano de se retirar, de não cumprir o protocolo de Paris, e nós chegarmos lá agora lá em Bonn, na Alemanha, com o RenovaBio, justamente ao contrário do que ele está falando. Isso para o Brasil vai dar uma credibilidade, vai dar um plus. Eu acho muito forte, está todo mundo muito animado com essa possibilidade, entendeu? Então, e para fazer um contraponto até com os americanos nesse sentido. Recentemente o Senado aprovou um projeto que permite cultivo de cana em áreas da Amazônia que já foram devastadas. Existe aí um conflito de interesses do setor de biocombustíveis com o setor ambiental, nesse caso, que seria até uma contradição, né? Exato. O que existe é o seguinte, tem essa intenção, mas tem, por outro lado, principalmente no Mato Grosso, por exemplo, nós temos lá a bacia do Alto Paraguai, que são os rios que cortam, deságua no Pantanal Mato Grossense, que apesar de que foi autorizado você plantar cana, você não pode instalar indústria nessa região, então isso cria toda uma barreira. E quando você pensa em área degradada, se eu como produtor rural, se eu fosse hoje numa área degradada, com certeza não ia plantar cana-de-açúcar, ia plantar uma outra atividade. E eu acho que mesmo com o RenovaBio vai se desestimular muito o plantio de cana-de-açúcar e vai se estimular muito o plantio de milho. Porque você pensa, você tem uma propriedade, você está ela lá formada, arrumada, você vai plantar entre milho e cana. Quando você planta cana, você derruba a cerca, acaba aquilo com tudo, você para plantar o canavial fica aquela tristeza na propriedade. E só tem aquela produção de cana, você fica exclusivamente voltado para aquilo. Quando você cria a oportunidade da agricultura, você fazer o etanol, você pode plantar o soja na primeira safra e plantar o milho na segunda safra, pode plantar o algodão e vice-versa. Então você cria oportunidades em sua propriedade rural. Então essa questão de plantar cana-de-açúcar em áreas que já foram abertas da Amazônia, eu acredito que nas questões, devido à questão econômica, não vai ser uma situação que vá à frente ao longo dos anos. O cidadão comum, então, pode esperar um biocombustível a um preço, não digo mais baixo do que o da gasolina, mas pelo menos a preço competitivo? Eu acredito que sim, e tem uma novidade assim importante, que tem já tecnologias que permitem que pequenos produtores possam ele mesmo produzir o seu etanol em casa. Então você imagina que daqui a pouco o cara está produzindo o etanol na casa dele para abastecer o carro dele, para abastecer o
o carro do vizinho, então isso vai popularizar bastante. Isso já é uma coisa que já existe muito, inclusive na Argentina, tem uma tecnologia, inclusive de lá, que um pequeno produtor pode ele utilizar a sua produção de milho e fazer o seu próprio etanol. Muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre, senador. Eu que agradeço.